Você já se perguntou: e se a realidade não fosse o que te ensinaram? E se aquilo que você chama de real não passasse de um reflexo do que existe primeiro dentro do Volca? Não, isso não é filosofia barata, nem papo esotérico, perdido no meio da internet. É algo que foi ensinado, comprovado, na prática e profundamente discutido, não só por místicos, mas por cientistas neurocientistas físicos e até psicólogos comportamentais. Existe um experimento mental tão simples, tão aparentemente ingênuo, que muitos ignoram. Mas quem ousa testá-lo, frequentemente descobre que a própria natureza da realidade começa a se curvar. Esse experimento tem nome: a técnica da escada, e foi por um dos maiores mestres da manifestação da realidade, Neville Goddard. Mas antes de te contar como ela funciona, eu te faço uma pergunta. Você está preparado para viver uma experiência que desafia tudo o que você acreditou ser real? 8 Hodge. Se a resposta for sim, então vem comigo, porque depois desse vídeo, você nunca mais vai olhar para sua vida da mesma forma. Mas quem foi Neville Goddard? E por que isso importa? Neville Goddard, nascido em 1905, nas Bermudas, foi mais do que um professor de espiritualidade. Ele foi um dos poucos que ousou afirmar publicamente, sem medo, uma ideia que, até hoje, é considerada revolucionária, ousada e até desconcertante. A imaginação cria a realidade. Mas isso não era apenas discurso bonito. Neville não apenas pregava, ele ensinava técnicas específicas, métodos práticos, experiências testáveis que qualquer pessoa poderia fazer para comprovar, na própria vida, o que ele dizia. E, entre todas as técnicas que ele deixou, uma se destaca, uma tão poderosa, que chega a ser desconcertante, de tão simples: a técnica da escada. Tudo começou quando Neville queria provar, para seus alunos e céticos, que a imaginação não era algo passivo, mas um ato criador. Ele então lançou um desafio. Durante 3 noites, antes do dormir, você vai se imaginar subindo uma escada. Vai sentir as mãos tocando os degraus, sentir o frio do metal, o peso do seu corpo, o movimento dos pés. Vai repetir essa cena até adormecer. Então, ele completava: após isso, você escreverá em um papel: eu não vou subir uma escada, e esquecerá do assunto. O que aconteceu foi absolutamente intrigante. Quase todos, sem exceção, se encontraram, nos dias seguintes, subindo uma escada. No mundo físico, às vezes por acidente, às vezes porque alguém pediu ajuda, ou porque algo inusitado aconteceu. Mas a escada apareceu, e eles subiram. Por quê? Como? Isso é só coincidência. A neurociência tem um nome para isso: neuroplasticidade. O cérebro não diferencia com perfeição o que você imagina daquilo que você experimenta no mundo físico. Em um estudo feito na Universidade de Harvard, pesquisadores pediram que um grupo de pessoas apenas imaginasse tocar piano. Outro grupo, de fato, praticava no piano real. Ao final do experimento, os mapas cerebrais dos 2 grupos eram praticamente idênticos. O cérebro deles acreditava que ambos haviam treinado. E aqui começa a se abrir uma porta que muitos preferem manter fechada. Se seu cérebro responde a experiências imaginadas como se fossem reais, então, o que mais ele é capaz de criar? Neville dizia: o que você sente ser verdadeiro em sua imaginação se torna sua realidade. E, agora, a ciência moderna, desde as pesquisas em neurociência até os estudos em física quântica sobre o colapso da função de onda, começa a esbarrar exatamente no mesmo ponto. A consciência não observa a realidade. Ela influencia, ela molda, ela colapsa possibilidades. A escada não foi escolhida por acaso. Ela carrega um símbolo poderoso: ascensão, progresso, deslocamento, de um nível a outro. Mas, mais do que isso, a escada possui elementos que ativam áreas específicas do cérebro: movimento sequencial, pé após pé, mão após mão, sensação tátil, frio, textura, peso, envolvimento do corpo inteiro. Isso gera uma profundidade sensorial na imaginação, que ativa memórias, padrões e até dispara sinais neurológicos, como se aquilo estivesse acontecendo de verdade. Aqui, não estamos falando apenas de pensamento positivo. Estamos falando de um ensaio mental tão bem estruturado, que o cérebro precisa reorganizar a realidade externa para que ela se alinhe com essa nova programação interna.
Aqui mora um dos maiores segredos que poucos entenderam. A técnica da escada não serve para manifestar uma escada. Neville nunca quis que você manifestasse escadas por aí. Ele quis provar algo infinitamente mais valioso. Se você pode manifestar uma escada, você pode manifestar qualquer coisa. O que as pessoas não percebem é que, ao conseguir gerar no corpo físico, na matéria, algo que começou só na sua imaginação, você, sem perceber, destrancou a chave da criação consciente. Mas a maioria para na escada, testa, se surpreende e volta a viver como se nada tivesse acontecido, sem perceber que testemunhou o mecanismo que gera tudo na realidade. Vamos juntos. Eu vou te conduzir, agora, pela técnica. O passo 1 e preparação antes de dormir. Feche os olhos. Respire fundo. Deixe o corpo relaxar completamente. O passo 2 é a escolha. Da cena à escolha. A cena mais simples e real possível. Imagine suas mãos segurando a lateral da escada. Sinta a textura. É metal, madeira, concreto. Agora, veja seu pé subir no primeiro degrau. Sinta o peso. O outro pé sobe. E mais um degrau. Subindo, subindo. Você não observa alguém subindo. Você é quem sobe. É em primeira pessoa. O passo 3 é sentir como o réu sinta o frio, o som dos passos, o leve balanço do corpo. Repita essa cena, até que ela fique automática, natural, e você adormeça nesse estado. O passo 4 é o desapego estratégico ao acordar. Escreva, eu não vou subir uma escada, e solte. Viva sua vida normalmente. Aqui está o ponto mais sensível, e ao mesmo tempo mais fascinante. Por que isso funciona? A física moderna, desde os trabalhos de John Wheeler, Amit Goswami e até do prêmio Nobel Eugene Wigner, já discute abertamente que a consciência não é um subproduto do cérebro. Pelo contrário, ela é a base a partir da qual a matéria surge. Se isso é verdade, então sua imaginação não é um passatempo mental. Ela é uma antena, um comando, um código de execução para a realidade. Quando você vive uma experiência em sua mente com tal intensidade sensorial, você não está apenas imaginando, você está criando uma arquitetura invisível, que precisa em algum momento colapsar na matéria. A técnica da escada, na verdade, não tem nada a ver com escadas. Ela tem a ver com você entender que a realidade responde não aos seus desejos, mas às suas convicções internas. E convicção não é só pensar, é sentir, viver internamente, agir na imaginação como se aquilo já fosse real. Quando você sobe a escada no mundo interno, o universo lá fora não tem outra escolha, a não ser criar uma ponte de eventos que te leve exatamente até isso. Você já sabe que funciona. O experimento não é mais sobre escadas. Agora, eu te pergunto, o que você quer colocar no lugar da escada? O que você se permite ensaiar, sentir, viver, até que não haja mais diferença entre aquilo que existe dentro e aquilo que você vê fora. E antes de encerrar, eu te deixo um convite. Não acredite em mim, nem em Neville, nem nos cientistas que eu citei aqui. Experimente, porque a verdade não precisa de crença. Ela se prova na sua própria experiência. O mundo inteiro é você, empurrado para fora. Neville Goddard, esse conteúdo fez sentido para você? Deixa aqui nos comentários. Eu sou o criador da minha realidade. E se você quiser que eu aprofunde mais técnicas de Neville, ou outras ferramentas poderosas como essa, escreve aqui embaixo. Quero mais. Ativa o sininho. Se inscreve, porque aqui não falamos só de teoria. Aqui a gente aprende a criar a própria realidade. Nos vemos no próximo vídeo.